Boa noite a todos, meu nome é Vitor e meu grupo vai falar sobre a integral trigonométrica. Ele é composto pela Sandra, o Jonathan, a Laura, a Carliene e eu, Vitor. Primeiramente, para a gente começar a falar sobre as integrais trigonométricas, a gente tem que saber um pouco sobre essas integrais aqui, que não deixam de ser trigonométricas, né? A integral de seno de x é igual a menos cosseno de x mais k. A integral de cosseno de x é igual a seno de x mais k, beleza? E a integral da tangente de x ela é igual a integral de seno de x sobre cosseno de x, beleza? Porque a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, tá? E como que a gente vai fazer para resolver essa integral? A gente vai usar a propriedade de integração por substituição. Logo, o nosso u aqui vai ser o cosseno de x, tá? E a gente vai derivar ele. Logo, a derivada de cosseno de x é menos seno de x dx. E aí a gente tem que deixar esse valor igual aqui. Logo, menos du é igual a seno de x dx. Aí passando para cá, nós temos menos integral de du, né, que é o seno de x, sobre o u, que é o cosseno de x. Beleza? E aí temos menos integral de 1 sobre u du. E nós sabemos que a integral de 1 sobre 1 sobre x é ln do denominador, certo? Logo temos o sinal aqui negativo, menos ln de u, ln de u mais a constante de integração. E substituindo o u aqui pelo cosseno de x, que foi o que a gente usou na propriedade de integração por substituição, mais a constante de integração, que é o nosso k. Beleza? Então, a integral da tangente de x é menos ln de cosseno de x mais k. E a parte mais importante e principal da integral trigonométrica são esses dois. É a identidade trigonométrica e a soma dos arcos duplos. Primeiramente, a gente começa utilizando a soma dos arcos duplos. Como a gente tem que padronizar para achar os valores que a gente quer, nós substituímos a e b por x. E aqui nós teremos cosseno de x vezes o cosseno de x menos seno de x vezes o seno de x. Essa aqui é a fórmula do soma dos arcos duplos, né? O cosseno de a mais b igual a cosseno de a vezes o cosseno de b menos o seno de a vezes o seno de b. E aí a gente faz essa substituição, faz uma adaptação. E aí, prosseguindo aqui, nós temos cosseno de 2x igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, porque aqui eles estão fazendo uma multiplicação e são iguais. Então, eles viram ao quadrado. E a partir daqui que a gente começa a utilizar a identidade trigonométrica, né? A gente isola um deles. Eu vou começar isolando aqui o seno ao quadrado de x, né? Isolando, passando o cosseno ao quadrado de x para cá, ele fica com sinal negativo, certo? E aqui, para começar achando o cosseno, né, a gente utiliza a identidade trigonométrica, o valor da identidade trigonométrica de seno ao quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x menos, tudo junto aqui, porque esse é o valor, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x, beleza? E aí temos cosseno de 2x igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E aí a gente passa esse menos 1 para cá, só que eu vou organizar para deixar mais bonitinho. Nós temos 2 cosseno ao quadrado de x igual a
cosseno de 2x, né? Ou melhor, 1 mais cosseno de 2x. E aqui a gente tem um dilema. A gente tem que deixar apenas o cosseno ao quadrado de x. Temos que isolar. E aqui temos o 2 multiplicando. Ele passa para cá, dividindo. Logo, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Aqui nós temos o valor de cosseno ao quadrado de x. E agora, para eu encontrar o seno ao quadrado de x, a gente vai utilizar a identidade trigonométrica e isolar o cosseno ao quadrado de x. Que aqui é 1 menos seno ao quadrado de x. E aqui a gente repete, né, essa última parte da soma dos arcos. Aí temos cosseno de 2x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Aí, cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Beleza? E aqui a gente vai passar o menos 2, o menos seno ao quadrado de x para cá e o cosseno vem para cá. Logo, aqui inverte o sinal. E aqui também. Mesmo dilema aqui, temos que isolar, então o 2 passa dividindo para cá. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x, tudo isso sobre 2. Então, encontramos o valor de seno ao quadrado de x. E para efeito de integrais trigonométricas, vamos realizar um exercício, né? Que é utilizando o que a gente encontrou usando a integral trigonométrica, né, usando a identidade trigonométrica e a soma dos arcos duplos. Aqui nós achamos que o seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x, tudo isso sobre 2, certo? Então aqui a gente substitui também, só que isso dentro da nossa integral. E aqui a gente vai desconstruir, né, o que a gente achou. Então vamos ter 1 sobre 2 dx menos 1 sobre 2 integral de cosseno de 2x, tá? Esse 1 sobre 2 vem porque aqui é dividido por 2, passando para cá, né? E aqui dx. Aqui nós sabemos que a integral de uma constante, né? 1 sobre 2 vai estar x sobre 2, né? Então, o que a gente quer achar de primeira aqui é o cosseno de 2x, né? E aqui a gente vai utilizar a propriedade de integração por substituição novamente. Nosso u agora vai ser o 2x. Derivando, nós vamos achar a derivada de 2x é 2, né? Mas eu quero isolar o dx daqui, né? Eu quero que ele seja esse mesmo valor aqui, seja igual. Então, ele está multiplicando o dx, é que ele passa dividindo. E nós temos o dx. Aí, aqui, nós vamos ter que a integral de cosseno de u, né? Em vez de colocar du sobre 2, a gente passa ele para frente aqui como 1 sobre 2. E aqui fica o du. Aí a gente substitui o u, né? Que é o nosso 2x, dx. E aí a integral desse valor é essa aqui. A integral de cosseno de 2x é seno de 2x, tá? Mais a constante de integração. E aqui a gente volta para cá de novo. Logo, esse valor aqui, nós já sabemos que a integral de uma constante, né, de 1 sobre 2 vai ser x sobre 2. Menos 1 sobre 2 que está aqui na frente, vezes esse resultado aqui, que a gente encontrou de cosseno de 2x dx, da integral dele, tá? Que no caso é 1 sobre 2, seno de 2x mais k, que vai ser igual a x sobre 2 menos 1 sobre 4, seno de 2x mais a constante.
Logo, sabemos que a integral de seno ao quadrado de x é x sobre 2 menos 1 sobre 4 seno de 2x mais k. Bom, pessoal, e por fim, nós vamos ter os casos. São 3 tipos de casos que a gente vai ter, tá? No seno elevado a n de x vezes cosseno elevado a m de x dx na integração, nós vamos ter 3 tipos de casos, né? O caso 1 é quando n for ímpar e m for par, ou vice-versa, né? Ou seja, integral de seno ao cubo de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Já no caso 2, né, nós vamos ter n e m sendo ímpares, beleza? Então, integral de seno ao cubo de x cosseno ao cubo de x dx, tá? Aqui eu fui marcando com a coloração porque são mais tranquilos de se resolver. Agora, o terceiro caso, ele é mais complexo, tá? Então, no terceiro caso, temos n e m sendo par, ou seja, integral de seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x dx. Boa noite, eu sou a Sandra e hoje eu vou resolver com vocês hoje uma integral trigonométrica par e ímpar, que é o caso 1. Então, nós temos aqui uma integral seno oitava x cos ao cubo x dx. Então, para esse caso, é necessário a gente separar um termo cosseno junto ao dx e transformar todos os termos cossenos restantes utilizando a relação trigonométrica e resolver tudo isso por uma substituição. Então, para nós começarmos, nós precisamos separar um termo x. Então, se a gente fizer isso, a nossa integral, separando o termo x, vai ficar assim. Seno oitava x, cos ao quadrado x, cos x dx. Então, nós vamos retirar um termo x e o cos que nós vamos retirar, né, um termo x, e o termo cos ele vai ficar junto ao dx ao lado direito. Então, depois nós vamos nós vamos trocar, na verdade, os termos cos x por seno x. Então, para fazer isso, nós vamos usar uma relação trigonométrica, que é o seno ao quadrado x mais cos ao quadrado é igual a 1. Então, cos é igual a 1 menos seno ao quadrado x. Sendo assim, a nossa integral ela vai ficar assim. Seno oitava x vezes 1 menos seno ao quadrado vezes cos x dx. Então, aqui nós vamos começar a nossa substituição, que vai ser u é igual a seno x e du igual a cos x dx. Então, a nossa nova integral vai ficar u à oitava, 1 menos u ao quadrado du. Então, fazendo a distributiva, nós temos u à oitava menos u elevado a 10 du. E aí, nós ficamos com u elevado a nona sobre 9 menos u elevado a 11 sobre 11 mais c, que é a constante. Então, substituindo os termos, lembrando que o é seno ao quadrado de x, como nós vimos ali, fica seno elevado a 9x sobre 9 menos seno elevado a 11 sobre 11 mais a constante. E é isso. Fácil, né? Oi, boa noite, professor Raimundo, boa noite aos demais colegas. Meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre o caso 2 de integral trigonométrica, que é quando m e n são números ímpares. É isso. Essa aqui é a fórmula que nós utilizamos no caso 2, assim como é utilizada no caso 1. E, como já foi explicado pelos meus colegas anteriormente, nós utilizamos a integral da função potência e a identidade trigonométrica. No caso 2, nos dois exercícios que eu vou trazer para vocês, eu também vou utilizar o produto notável. Eu vou fazer dois exemplos, onde eu vou usar o produto notável de a menos b elevado ao cubo e um outro de a menos b elevado ao quadrado. Ok, esse aqui é o primeiro exercício, que eu vim trazer para vocês, que é a integral de seno elevado a 9 de x, cosseno elevado a 7 de x dx.
Aqui já está o exercício todo resolvido e eu vou explicar para vocês o passo a passo de como foi para eu chegar a esse resultado final. Okay? A primeira coisa que eu tive que fazer, como no caso 1 foi feito, né, que era organizar o que tem ímpar, como aqui no segundo caso tem ímpar nos dois, tanto no M como no N, eu poderia utilizar qual eu quisesse e eu optei por cosseno elevado a 7 de x. E aí, feita a organização, que foi substituir o cosseno elevado a 7 de x por cosseno ao quadrado de x elevado ao cubo, eu vou para o segundo passo, que é usar a identidade trigonométrica. Ok? Eu utilizei a identidade trigonométrica, né, no qual eu fiz a organização, certo? Que ficou 1 menos seno ao quadrado de x elevado ao cubo cosseno de x. Essa foi a identidade trigonométrica que eu usei. Ok. Depois de ter usado, né, a identidade trigonométrica, eu fiz a substituição, que é o terceiro passo. E eu substituí o seno de x pelo u e o cosseno de x dx por du. Ok? E depois eu abri o produto notável, né, que é aqui, 1 menos 3 elevado a 1 ao cubo mais 3u elevado à quarta mais u elevado à sexta. Como a gente sabe qual é o que a gente usa, aqui ó, no caso, vai depender muito do cosseno aqui, ok? Pode-se usar tanto o a menos b elevado a 3, que é o que a gente está usando aqui agora, e o a menos b elevado ao quadrado. Depois de eu ter aberto o produto notável, eu vou para integração. Eu vou integrar, né? E o que eu faço basicamente? Eu uso a integral da função potência, que é x elevado a n dx igual a x n mais 1 dividido por n mais 1 mais constante. E foi o que eu fiz com todos eles, ok? Aqui, u elevado a nona potência se transformou em u elevado a décima potência dividido por 10. O menos 3, u elevado a décima primeira, quando ele veio para cá, ele ficou u elevado a 12 dividido a quarta potência, porque o 3 e o 12 dava como dividir, dava como simplificar, então eu só usei a simplificação aqui. E assim por diante eu fiz nos outros e coloquei a constante no final. E depois de tudo isso, eu só precisava substituir o u pelo seno, e o resultado final ficou seno elevado a 10 dividido por 10 menos seno elevado a 12 por 4, mais 3 seno de 14 dividido por 14, mais seno elevado a 16ª dividido por 16. O segundo exercício que eu trouxe aqui é o seno de 3x, seno elevado ao cubo de x, cosseno elevado à quinta x dx. Ok? E a mesma coisa que eu fiz na questão anterior, eu fiz nessa, né? A diferença é que quando eu abri o produto notável lá, ele era de terceira potência, ele era elevado ao cubo. Aqui, no caso, já é elevado ao quadrado. Então, foi feita basicamente a mesma coisa. Eu organizei o que tem ímpar, aqui no caso foi o cosseno elevado à quinta potência, a identidade trigonométrica utilizada, 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado cosseno de x, usei o método de substituição, o produto notável aqui, né? Fiz a integração e depois eu só fiz a substituição. É isso. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Carliene e eu vou estar demonstrando aqui a resolução de uma integral
de caso 3 de integrais trigonométricas, que é quando os nossos expoentes eles são números pares. Então, primeiramente, para a gente começar a resolver essa integral, a gente tem que substituir os nossos termos por essas fórmulas aqui, como o Vitor já explicou no início. Essas fórmulas aqui elas são advindas de operações com a identidade trigonométrica e com a soma de arcos duplos. Então, a gente sempre vai utilizar essas fórmulas aqui quando a gente tiver expoentes pares. Então, logo a gente vai substituir no seno elevado a 2x vezes cosseno elevado a 2x pelas nossas fórmulas, que é 1 sobre 2 menos cosseno de 2x, vezes 1 sobre 2 mais cosseno de 2x sobre 2. Logo a gente pode perceber aqui que a gente tem uma propriedade, que é a propriedade da soma pela diferença, produto da soma pela diferença. Que a gente tem um A menos B vezes um A mais B. Logo isso vai resultar no A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Logo nosso A é 1 sobre 2, então elevado ao quadrado é 1 sobre 4. Menos o nosso cosseno de 2x elevado ao quadrado, que vai ser cosseno de 2x, cosseno elevado a 2x sobre 4. Daí aqui a gente simplifica a nossa integral, passando a nossa fração para o início, já que é uma constante. E aqui a gente pode perceber o nosso cosseno elevado a 2 aqui, do x, quando nos remete à identidade trigonométrica. Aqui nós estamos tratando como 2x, porque é o que nós temos aqui, 2x também. Então, como nós temos o cosseno aqui, a gente vai isolar o seno aqui. E logo a gente obtém uma igualdade aqui parecida, que é exatamente igual ao que nós temos aqui. Então, a gente pode substituí-la tranquilamente aqui na nossa integral. Então, agora a gente vai resolver essa integral aqui. E para resolver essa integral, a gente vai utilizar de novo as nossas fórmulas do início, já que nós temos o seno elevado a 2 aqui. Mas aqui, como a gente pode ver, a gente tem um 2x aqui na frente, não é só seno elevado a 2x como está aqui. Então, a gente vai fazer essa multiplicação desse 2 com esse 2 aqui, que vai tornar nosso cosseno de 2x em cosseno 4x. Essa daqui é a nossa transformação dessa integral aqui. E aqui ela já está na forma mais simples de ser resolvida. Aqui a gente tem a integral de 1 sobre 2 é 1 sobre 2x, mas a gente também tem que calcular essa integral aqui. Essa integral a gente vai calcular ela usando a fórmula da substituição. Que a gente pode, ela está aqui exatamente como ela está aqui, mas a gente pode também passar essa fração para o início. Então aqui a gente vai isolar o nosso 4x, que ele vai ser o u, e o nosso du vai ser 4dx, mas a gente não quer 4dx aqui, não é isso que a gente está procurando. Então a gente passa esse 4 dividindo aqui para o du. Aí logo a gente já pode substituir na nossa integral. Então, o nosso 4x dx vai ser 4du sobre 4. A gente pega e multiplica as nossas frações aqui, tornando um meio em 1/8. E aqui a gente verifica essa integral, e como nós sabemos, a integral de cosseno de u, ela vai dar seno de u mais uma constante. Então, fazendo a substituição novamente, a gente tem 1/8 seno de 4x mais uma constante. Então, a gente tem aqui a nossa integral que a gente estava calculando antes. Daí, aqui a gente vai substituir esse cosseno de 4x sobre 2 por esse resultado aqui que a gente acabou de obter. Então, logo, a nossa resposta para a nossa integral de seno de 2x, seno elevado a 2x, vezes cosseno elevado a 2x, vai ser igual a 1/4, 1 meio x, que é a integral de 1 meio, menos esse nosso resultado aqui que a gente acabou de obter. A gente só apenas multiplicou 1 por esse aqui e botou o 8 embaixo. E tá aqui mais a nossa constante. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jonathan e eu vou resolver essa integral de terceiro caso, que é integral de seno à quarta de x, cosseno à quarta de x, dx. A primeira coisa que a gente precisa fazer é simplificar essa integral deixando ela ao quadrado. Então vai ficar seno ao quadrado de x
ao quadrado, cosseno ao quadrado de x ao quadrado, dx. A gente pode substituir esse seno ao quadrado de x e esse cosseno ao quadrado de x por esses resultados aqui, por esses valores aqui. Então vai ficar integral de meio vezes 1 menos cosseno de 2x ao quadrado, meio vezes 1 mais cosseno de 2x ao quadrado dx. Agora a gente pode eliminar esses meios aqui, tirando eles do quadrado. Então vai ficar integral de 1 sobre 4 vezes 1 menos cosseno de 2x ao quadrado, 1 sobre 4 vezes 1 mais cosseno de 2x ao quadrado dx. Então a gente pode eliminar essas constantes aqui, multiplicando elas e jogando elas para frente. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 é 1 sobre 16. E esses cossenos aqui, a gente pode escrever eles por extenso. Então vai ser 1 sobre 16 integral, 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x, 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x. Agora que eles estão fora dos quadrados, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o produto da soma pela diferença. E o que o produto da soma pela diferença vai nos retornar? Ele retorna o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, como esses dois aqui são a mesma coisa, a gente deixa eles elevado ao quadrado. Então fica 1 sobre 16 integral de 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de 2x ao quadrado dx. E aqui a gente pode substituir esse 1 menos cosseno ao quadrado de 2x pelo seno ao quadrado de 2x. Então vai ficar 1 sobre 16 integral de seno ao quadrado de 2x ao quadrado dx. E seno ao quadrado a gente tira aqui do parêntese e vai ficar 1 sobre 16 integral de seno à quarta de 2x dx. Nessa equação, como ela é difícil de ser resolvida, a gente pode tabelar para facilitar. Eu vou mostrar já como é que faz isso. Agora a gente substitui. O u é 2x, o du é 2 vezes dx e o dx é du sobre 2. Substituindo vai ficar 1 sobre 16 integral de seno à quarta de u, du sobre 2. A gente pode tirar esse 2 daqui e jogar ele para frente. Então vai ficar 1 sobre 16 vezes 1 sobre 2 integral de seno à quarta de u, du. Agora chegou a hora da gente tabelar, que não é muito difícil, basta aplicar essa fórmula aqui, que é 3 sobre 8 de x menos 1 sobre 4 seno de 2x mais 1 sobre 32 seno de 4x mais a constante. E agora, substituindo, a gente vai ficar com 3 oitavos de x, 3 sobre 8 de u, menos 1 sobre 4 seno de 2x vai ser 1 sobre 4 seno de 2u, mais 1 sobre 32 seno de 4x vai ser seno de 4u, mais a constante. E agora é só substituir o u pelo valor dele. Ou seja, vai ficar 1 sobre 32, 3 sobre 8 de 2x, menos 1 sobre 4 seno de 2 vezes 2x vai ser seno de 4x, mais 1 sobre 32 seno de 4 vezes 2x vai ser seno de 8 vezes seno de 8x, mais a constante. E aqui chegou no resultado final.